Pô, na minha época, Caralho, de moleque, era comum. Você ter um cachorro doente e ia pro sacrifício. Sim. Pô, era muito isso. Coisa, Antigamente o veterinário falava assim, olha... Tem que sacrificar. Sacrificar. Hoje isso mudou, né? Não, mudou muito, né? Então, os tratamentos, mesmo para câncer, mas vários outros, você tem um cachorro que tem displasia coxofemoral, que ele não consegue mais andar. Você vai lá e você faz uma nova articulação, como pra gente. Sim, que ferra o joelho. Prótese, né? Só que tem para cachorro já tecnologias absurdas mesmo, de você pegar um animal e devolver a qualidade de vida para ele, assim, né? As quimioterapias, a gente tá salvando um monte de cachorro que antes não tinha não tinha a menor chance de salvar. Cachorro cego, você volta a enxergar, e assim vai, assim, demais, muito também uma questão de quanto que a pessoa, quanto que o tutor gosta e... Tá disponível, pode investir, né? Pode investir, porque, claro, esses tratamentos não são baratos, né? O melhor é a prevenção. E aí, assim, o controle da alimentação é uma das maneiras da gente prevenir doenças que depois são caríssimas para tratar, né? Mas, pô, eu lembro era aquele ditado, né? Caiu os quartos, sacrifício. Era sempre assim. E o cachorro já não levanta mais. Eu lembro. Sim. Quantos cachorros eu tinha na minha casa, levava ao veterinário e falou, vai ter que sacrificar. Aquela choradeira, o cara aplicava uma injeção, o cachorro morria. Cara, isso aconteceu muito quando eu era moleque. Acontecia muito. Caiu os quartos, né? Ele falava, o cachorro não levanta mais. Normalmente é a displasia coxofemoral, é uma articulação mesmo que... Mas, tipo, que nem num caso desse, hoje em dia, você pode pôr nas cadeiras com rodinha, ou isso é uma doença que não tem... Não, é melhor do que isso. A maioria você consegue colocar uma articulação nova. Caralho. Tipo platina, tipo uma coisa assim. Prótese, e o cachorro volta a andar sem equipamento nenhum. Ele corre, pega a bolinha, brinca, nada. Eu já conheci um monte. Eu vi também, né, nessa fase toda, as primeiras cirurgias, e hoje tem um monte de veterinário que faz, e com resultados assim maravilhosos. Você vê o cachorro voltando parece que volta a ser criança, assim. Não corria mais atrás de bolinha, não nadava, volta. É impressionante. Eu não sabia que estava avançado desse jeito, não. Que demais isso. Eles fazem até cirurgia para corrigir miopia em cachorro já. Miopia? E tem raças. Como vai ter óculos? Que sensacional. Já tem óculos. Caralho. Já tem óculos? Já tem óculos. Não, para. Que sensacional isso. Que tem óculos para cachorro. Tem, normalmente eles são... Lente de contato? Azul. Óculos mesmo, Alexandre? Não, sim, tem óculos. Normalmente esses óculos eles podem ter grau, né? Você pode corrigir, dá para você fazer um exame e corrigir através de óculos, mas normalmente eles são feitos para cachorros que andam de moto, coloca a cabeça para fora da janela. Que é um perigo, né? E tal. É um perigo, mas eles adoram, né? Então, dependendo da situação, eu relevo, porque até assim, estamos num jipe nas dunas e estamos lá com o cachorro meu tá adorando. Então, assim, tem que tomar os cuidados, porque pode vir uma poeirinha, um inseto, alguma coisa, do mesmo jeito que pode vir pra gente. Então, o certo seria você proteger os olhos do... Óculos de proteção, capacetinho. Do cachorro seria o ideal, mas um vento, eles adoram um vento na cara, né? Gostam. Adoram andar de carro, impressionante, né? Andar de carro é o esporte favorito de um monte de cachorro. A migalha vai fora e vai embora. A migalha, bicho, é só sair na porta, ela já vai andar de carro, mas ela já... Engraçado que tem... Pô, mora num prédio. Ela já sabe a vaga. Tudo. Já vai na porta, já sabe mesmo. Já sabe a porta do carro. É impressionante o amor que os cachorros, de modo geral, têm por carro. É engraçado, né? É impressionante. E quer olhar a janela, e quer olhar tudo, quer ver o que está acontecendo. É muito legal. O Alexandre, eu queria falar um pouco da sua vida, assim. Como é que você foi parar? A formação. Pô, conheci teu irmão, né? Até comentei com você. Sim. E, ele falou, meu irmão é fogo, ele hipnotiza peixe. Desde pequeno, ele era o cara que hipnotizava peixe. Ele levava tinha
5 para 6 anos, aí ele levava os amigos dele pra sacanear, né? Porque eu tinha um peixe que ele tocava um sino para pedir comida, né? Eu ensinei ele a puxar era tipo um tampão de ouvido com uma cordinha, né, num sino. Aprendeu a ir lá E aí, só que no que era um Oscar, que é um peixe relativamente grande, fica grande, e aí quando ele agarrava o negócio, ele molha todo mundo em volta. E a graça do meu irmão era molhar todo mundo em volta. Então, vem ver o peixe e tal. E aí eles sempre zoavam os amigos através dos bichos. Aí eu tive cobra, caranguejeira, hamster, rato, tudo que vocês se imaginarem bicho. Assim, Isso eu já cuidei. Antes de ser... Fazer a faculdade. Isso começou com peixe com 5 para 6 anos, né? Aí depois eu tive isso, quase todos esses bichos aí durante a faculdade. Se a gente morava num prédio e se vinha alguém dar multa ou fazer alguma coisa, eles só pediam para fecha a mão. Eu fechava a mão, ninguém sabia o que eu tinha na mão, saia todo mundo correndo, né? Porque assim, por exemplo, para minha caranguejeira, eu dava barata. Tá. Então, quando aparecia barata no prédio... Pô, você queria pegar, né? Eu pegava. Então, quando eu ia com a mão fechada, o pessoal, pode ser uma barata, pode ser uma carangueja, pode ser... Né? Então era engraçado. E aí, depois, eu fiz zootecnia. Zootecnia? Caralho. O que faz a zootecnia? A zootecnia, eu diria que é uma espécie de um engenheiro de produção animal. Então, pode ser desde criação de animal para voltar para a natureza, até para leite, para uma criação de cachorro para pet, por exemplo. Aí usa o zootécnico. Então, o zootecnista ele vai aprender sobre criação, genética, até construção. É um curso bem abrangente, por isso que eu gosto de comparar um pouco como a engenharia. São 5 anos de curso. E eu fiquei, assim, é um curso muito completo, eu gostei muito do curso, mas na época era ver o animal como uma máquina de produção, assim, não considerava muito o bem-estar do animal. Hoje em dia, já mudou bastante. Mas, tipo, você pode fazer algumas coisas que o veterinário faz, ou não? Tipo, precisa vacinar um rebanho, enfim. Não, tem várias coisas. O pode fazer isso. Tem várias coisas que o zootecnista pode fazer que o veterinário e que o agrônomo também fazem, né? Tem várias dessas. Inclusive, existe até um conflito entre essas profissões, porque às vezes uma fazenda ou tal acaba tendo que decidir entre um ou outro profissional que não vai conseguir manter os dois, né? Mas assim, quando você pensa ali na produção animal, é mais mais o pensar no animal, no médico é mais, né, no veterinário. É mais o veterinário. E não para veterinária, por quê, Ale? Eu fui porque eu queria a criação e comportamento. E tinha mais, na época, criação e comportamento na zootecnia. Mas, aí eu fiz especialização em comportamento de animais domésticos. Aí fiz na Austrália. Aí eu quis entender mais de... Logo na Austrália, tem a peçonha. Era o curso, mas era a melhor faculdade ali na época. Eu falei, não, tenho que ir pra lá. Aí eu quis, aí preciso entender mais de psicologia. Aí eu fiz meu mestrado em psicologia e aí depois eu fiz a veterinária. Passar um pouco ali do gordo aí. Aí foi isso. E agora eu tô pensando depois da veterinária, eu tô pensando agora num doutorado eu tô bem indo pensando pro lado da psiquiatria. Que louco. Tô bem entusiasmado. Daqui a pouco já vai ter o Rivodog, uma questão de tempo. Já tem. Tem o Rivodog? Não tem o Rivodog, mas o Rivotril, que é o clonazepam, é um dos medicamentos que se usa. Tem que tomar cuidado, porque pode dar um efeito paradoxal, é só mediante ali os cuidados, mas você tem cachorros que estão tomando o clonazepam.
Caramba, velho. Tem. Cachorro Eu acabei de louco, voltar de um centro dos Estados Unidos, que é considerado topzera no mundo, na Carolina do Norte, que parte do tratamento dos cachorros medrosos é justamente com esses benzodiazepínicos. Porque quando você dá um benzodiazepínico para esses cachorros, um dos efeitos é um apetite extremo. E aí você consegue, para cachorros que são muito medrosos, você consegue fazer com que eles tenham aquela coragem extra para você envolver ele num treino de ter coragem de entrar num carro, por exemplo. Que Os loucura. cachorros de lá têm medo de muita coisa. Sim. E aí esses ansiolíticos ou tranquilizantes, como benzodiazepínicos, são usados. E o cachorro deprê também, que tem depressão canina, né? Depressão canina Olha, as pessoas não fazem ideia ali da semelhança mesmo. Não é tudo igual, mas tem uma semelhança muito grande. Então, os antidepressivos, você tem vários testes que são feitos ou que são usados também nos animais com sintomas muito parecidos. E aí, eu não sabia, mas eu estava visitando um amigo meu inglês e fui no centro de pesquisa de antidepressivo. Ele estava testando, né? E tem linhagens de peixes depressivos, em que eles colocam os antidepressivos que a gente toma, tá? Os que são humanos, na água, e o peixe volta a se reproduzir, a comer, a viver. Então eles fazem linhagens modificadas geneticamente de vários animais, inclusive de peixes, para ter sintomas, seriam sintomas, e aí esses sintomas eles conseguem ali ver a mediação ali dos neurônios, né? Que é, por exemplo, falta de serotonina, dopamina, e aí com medicamentos na água você conserta o cérebro do peixe, velho. Vamos dizer assim. Demais. É porque peixe a gente sempre brinca, né? Que o peixe não tem alma, né? A galera fala. Peixe não faz nada. É peixe, ou não? Não. Olha aí, ó. Ele ensinou dele a puxar a cordinha. Não, eu tava no cara pira nos peixes, hein? No laboratório, eu piro nos peixes. Abelha também é impressionante. Nossa, é sensacional. Abelha é impressionante. Mas aí eu tava no laboratório de etologia. E aí eu estava vendo uma estudante ali, vendo a ecolocalização, tal, dos golfinhos, e eu falei, nossa, que todos esses ruídos, né? E ela falou, isso aqui são os peixes gritando porque eles estão sendo caçados pelos golfinhos. Então os golfinhos, eles estão lá estão fazendo lá o tipo gritinho deles ali para pegar o som de volta, mas vem um monte de som de volta que é tudo peixe berrando. E comportamentos ligados a pavor mesmo, né? Então, assim, você imagina que o peixe não tem a emoção, eles mostram, hoje em dia a gente vê comportamentos compatíveis com várias, não todas as emoções, mas várias das emoções que a gente tem. Puta, que demais isso, cara. Que loucura. É muito Eu particularmente, quando eu era moleque, meu irmão era muito fissurado em peixe, então a gente teve aquário. Era muito legal o aquário. Não, mas você tinha porque é bonito, não o que você achava com o peixe. Não, porque hoje em dia isso aqui é melhor que o aquário. Isso aqui. Não, é. Tô falando em distração. O aquário era uma forma de você ficar ali meia hora olhando os peixes, o comportamento. É muito gostoso. O peixe, não sei, te dá uma acalmada, né? O aquarismo... Não, pra mim, eu me transporto para dentro da água e fico viajando como se eu estivesse nadando, é como se eu tivesse entrado ali muito legal. Aquário é um no peixe. E a gente legal. fala, na psicologia tem ali você pode ter um prazer através do outro. Então, quando você tem essa capacidade, e a gente faz isso com criança, por exemplo, cachorro. Então, assim, o cachorro tá se lambuzando ali, ele tá pulando na lama, ou fazendo qualquer coisa, ou até mesmo atacando alguém que você não gosta, você se realiza através do outro. Isso, você consegue se transportar para a emoção do outro. E você pode fazer isso. Tem gente que vai ter a capacidade de fazer isso com um peixe. Vai olhar o peixe nadando e vai se sentir realizado. Olha, geralmente isso acontece com humanos com certos filmes, né, Bola? Se transportar e, né? Ah, sim. Acontece, né? Acontece. Mas já aquário é a primeira vez de ter essa noia. Não, a minha noia... você dá umas putas viajadas. A minha noia com o aquário, Alexandre, a minha noia era de... como é que eu posso dizer?
apreciar, sabe, o movimento do peixe e... A cor, né? não Sim. sei, o nado, eu ficava vendo aquilo e falava, porra, e a beleza do peixe, né? Tem uma ciência que estuda esse nosso prazer que a gente tem em observar a natureza, em ver a natureza, que chama de biofilia, né? E é muito interessante como você olhar determinadas estruturas da natureza, tipo um galho de árvore, um animal, rocha, um passarinho e sei tudo lá. mais, tem a ver com felicidade, tem a ver com... Até muda são comunicações neurais que se estuda já e que vê que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas a biofilia, ela é séria, ela é real. Então, quando você tem esse contato com a natureza, é uma espécie de uma terapia mesmo. Aquário... Aquário é demais. Meu sonho é ter aquário de novo, mas dá muito trabalho, cara. Eu fico com medo, porque eu também Eu tive traumatizei. aquário grande em casa, mas sempre água doce, porque a água salgada doce. dá muito trabalho. E, meu, você sentava assim, eu ficava horas viajando. E é bonito, embeleza Tinha a casa, raia né? de água doce, tinha uns puta negócio legal, meu. É muito bonito. Telescópio. É muito bonito. Ter um pouquinho da natureza, né? Assim, claro, cuidando bem ali, né? Dos animais. Para mim foi fundamental. Assim, na minha infância, eu tive depressão a vida toda, né? E o meu... Tua fuga. O meu antidepressivo, minha fuga, né? Era ir lá e ficar olhando os peixes e ficar viajando dentro do aquário. Então eu ficava lá, era a minha terapia. Eu ia pro cantinho na minha casa e ficava lá. Eu lembro que a frase das lojas era: aquarismo faz bem a mente. Tinha esse ditado, né? Era tipo um slogan, né? Aquarismo.